Ministro Marco Aurélio, é um prazer e uma ótima lembrança estar aqui diante de Vossa Excelência para fazer essa exposição. E pena que nossos encontros tenham sido tão raros nos últimos tempos, né? Para discutir, inclusive, a situação dos nossos times de futebol. Pois é. Não estamos bem. Não estamos bem, não. Não vamos insistir nesse ponto, né? Mas eu queria concentrar a minha exposição em 3 questões, né? A questão da substituição, das possibilidades de substituição. Aliás, o doutor Vanderlei, que me antecedeu, já tocou no ponto, e tocou competentemente, eu quero dizer, né? Em segundo lugar, o problema do custo, né? Porque a minha incumbência aqui é falar das questões econômicas. Em terceiro lugar, falar de um ponto que não foi tocado aqui, mas que os economistas, em geral, também discuram, né? Que é das chamadas externalidades negativas de um processo industrial, né? As externalidades negativas quer dizer os efeitos que, na verdade, extravasam para a sociedade, para a economia, né? E que não são percebidos no nível microeconômico, né? E, no caso do amianto, as externalidades negativas produzidas ou geradas pelo processo produtivo são muito importantes. E elas dizem respeito aos gastos da saúde, ao uso alternativo de recursos e, finalmente, né, aos efeitos que são produzidos difusamente na sociedade, né? Essa ideia de externalidades negativas, eu quero dizer, foi formulada inicialmente por um economista ortodoxo, né, chamado Alfred Marshall, né, que, apesar de ortodoxo, era muito preocupado com os efeitos dos processos industriais. Ele tem um livro notável chamado Industry and Trade, Indústria e Comércio, e Marshall, que era um homem que dedicou sua vida, né, essa militância pela relação saudável entre economia, sociedade e a boa vida dos cidadãos. Vou começar com a questão da substituição, né? Como já foi mencionado aqui, né, a substituição do amianto por outras fibras, né, é perfeitamente factível, né? E ela apresenta muitas vantagens, como, por exemplo, descongelar o progresso tecnológico. Acabei de ver uma exposição aqui em que isso é demonstrado cabalmente. Você descongela o progresso tecnológico. Ou seja, a ideia de que a substituição implica em novos investimentos, os processos produtivos, eu não vou mencioná-los, o PVA, o PP, estão disponíveis, né? A tecnologia é perfeitamente dominável, não há nenhuma dificuldade em dominá-las, né? O problema é estritamente econômico. Estritamente econômico. Por quê? Porque eu estou falando do processo produtivo da fibra, né? Então, por que é estritamente econômico? Acabou de ser dado um exemplo aqui, né? A fibra produzida com PVA, o custo é de R$ 38 reais por telha, e da outra telha é 42. Qual é a diferença? Por que a diferença? A diferença é por causa do monopólio. Não há nada em economia, né, que esteja determinado naturalmente. A economia capitalista não é uma economia natural. Os preços não são naturais. Os preços são formados no mercado pela ação dos agentes que têm posições distintas. E, nesse caso, claramente, a diferença de preço nasce de uma posição monopolista. E essa posição monopolista se estende ao fato de que a empresa tem a mina. A empresa tem a mina. Então, portanto, né, ela desfruta
não só de uma posição monopolista, desfruta, como eu disse agora para minha querida Ana Lúcia, minha ex-aluna, que foi brilhante aluna. Imaginei anteriormente, não quis veicular. Mencionei que também incorpora a renda da mina, que é uma coisa, é um componente parecido, que nasce da renda da terra, né? Nasce da propriedade, não nasce de nenhum tipo de exploração, nasce dos custos naturais da exploração. Então, a questão da privatização, da substituição, é, do meu ponto de vista, como já foi exposto aqui, de uma forma decente, defensiva, porém decente, a questão da substituição não vai envolver, de maneira nenhuma, um aumento permanente dos custos. Aliás, se nós acreditamos que a introdução das novas fibras vai gerar progresso tecnológico, vai gerar inovação, etc., é perfeitamente factível que isso ocorra num tempo razoável. A segunda questão diz respeito ao custo, e eu vou ser muito econômico, não é, na menção desse aspecto da questão. Digamos, no caso da cobertura com telhas CRFS, cimento reforçado com fios sintéticos, né, os valores chegam, fazendo um cálculo pessimista, os valores chegam para a composição de um telhado, estou pensando na composição de um telhado, a R$ 41,40 o metro quadrado, por uma diferença com a telha de amianto, que custa R$ 40, que custaria, né? A construção do telhado custaria R$ 40 simplesmente. A diferença é ridícula. Se nós compararmos com outros tipos, com a cerâmica, concreto, aço, nós vamos ver que a diferença é muito pequena. Então, essa questão da substituição e do custo não deve afetar qualquer decisão a respeito do banimento ou não. Eu não estou aqui para informar, não é? Informar o Supremo e não para, na verdade, advogar nada. Estou aqui para informar e eu fiz uma pesquisa séria, né, para, na verdade, dar sustentação e dar apoio a uma eventual decisão do Supremo. Então, a diferença de custo, se nós fizermos de uma maneira mais geral, vai chegar a 3,5% apenas. Diferença de custo a 3,5% apenas. A pergunta que eu faço é o seguinte, não é? Os riscos que estão implícitos no uso do amianto justificam que se impeça o banimento por conta de uma diferença de 3,5%? Porque os riscos são reais. Eu ouvi todos aqui com muita atenção, inclusive o nosso querido representante do sindicato, e todos eles colocaram a questão assim, mas há outros produtos que também fazem mal. Então, esse é o raciocínio, né? Esse é o raciocínio estranho, né? Ou outros que vieram aqui disseram, não, mas, afinal de contas, tem outros produtos que prejudicam mais, que matam mais. Aí eu começo a me lembrar, começo a somar a minha consciência, né? É uma afirmação que eu vi outro dia num jornal de grande circulação, né, que a ditadura brasileira foi branda porque matou pouco. Já a Argentina foi meio severa porque matou bastante. Né? Eu acho estranhíssimo esse tipo de argumento. Né? Eu fico pasmo. E queria colocar isso na perspectiva, meus senhores, do que acontece, o que aconteceu no mundo, né, a partir da Revolução Industrial. Então, vou projetar a discussão para o nível histórico e social mais importante. A partir da Revolução Industrial, foi a luta permanente dos trabalhadores no sentido da defesa, primeiro, da redução da jornada de trabalho, segundo, da proteção contra, na verdade, os incidentes e os males da indústria, da utilização de matérias-primas que eram danosas à saúde. Se vocês lerem, vou citar um autor aqui, né,
que hoje não é muito bem visto, né, mas que fez um estudo completo e profundo das condições de trabalho no século XIX, né, num capítulo do Capital chamado A Jornada de Trabalho, em que ele mostra a luta dos trabalhadores na defesa da incolumidade física e moral, mental, né, que isso foi uma luta da humanidade, foi conquistado mais pela social-democracia e pelos regimes democráticos do que pelos regimes totalitários, que é a proteção do trabalho, do trabalhador e do seu direito à saúde, à boa vida e à incolumidade moral. Então, nós temos que colocar essa questão, senhor ministro, do meu ponto de vista, né, dentro do espírito da Constituição Brasileira de 1988. Qual é o espírito da Constituição cidadã? Como eu disse o meu mestre Ulisses Guimarães, era de proteger o cidadão contra qualquer dano que possa ser imputado à sua cidadania vulnerável, inclusive, né, garantindo as normas do Estado de Direito, né, que eu sei que Vossa Excelência defende com grande denodo e eu me sinto orgulho de ser seu amigo, grande denodo nesse tribunal. Então, a questão que está colocada em relação ao banimento ou não é a questão da proteção do cidadão contra os azares, contra a capacidade que o mercado tem e que o interesse privado tem, né, de suspender a ideia de que os homens é que trabalham e de continuar considerando que eles são meros instrumentos de produção. Instrumentum vocale. É isso que, na verdade, está em questão, né? Os estudos que eu fiz, eu concordei em dar esse parecer, porque eu sei que a causa é digna e que a causa é nobre e que a proteção é não só dos trabalhadores da mina, é também de todos os trabalhadores brasileiros. Então, essa perspectiva é que eu adotei nesse parecer, que é a perspectiva de que nós temos que insistir na proteção dos direitos sociais e econômicos que foram consagrados na Constituição de 88. Muito obrigado.